O município de Mâncio Lima, no interior do Acre, é conhecido nacionalmente por estar localizado em um dos 4 cantos do Brasil. Fica no extremo oeste brasileiro, na fronteira com o Peru. De Cruzeiro do Sul, que é o segundo maior município do estado, percorremos 36 quilômetros até Mâncio Lima por essa estrada bem pavimentada. Aqui moram pouco mais de 14.700 habitantes que vivem basicamente de empregos públicos, pesca e agricultura. A relação com a natureza reflete a tranquilidade de viver neste lugar. Mas um fato causa admiração e comoção aos moradores desse pequeno município é que integrantes de uma numerosa família sofrem de uma doença cruel e misteriosa. Eles começam perdendo a coordenação motora, têm os movimentos dos braços e das pernas comprometidos e o caminho é a cadeira de rodas. Muitos já morreram. Essa história nós vamos conhecer a partir de agora. Na Vila Guarani, nos arredores da sede do município, conhecemos Aloísio, que sobrevive transformando lenha em carvão. No trabalho, ele não consegue esquecer o drama vivido pela família. Acompanhamos Aloísio até em casa e já de cara entendemos os motivos da sua preocupação. O irmão mais novo, com 25 anos de idade, está nessa situação. Há 10 anos, José Alberto era uma pessoa saudável, jogava futebol, saía com os amigos. A mãe, Dona Elisa de Souza Dias, hoje com 72 anos de idade, tem história para contar. Além de José Alberto, a filha Adma, de 38 anos, já não consegue comer com as próprias mãos e tem dificuldades para falar. Com a mesma doença, a irmã de Adma morreu há 3 anos. Dona Elisa também perdeu o marido, Mâncio Alencar Dias, depois de passar vários anos numa cadeira de rodas. Ela explica que a doença hereditária veio dos antecessores de seu esposo. A mãe do meu marido e o marido dela, eles vieram. Foi dessa família que veio do Ceará que trouxe esse problema. Parece não faltar assunto para Dona Elisa. A luta dela já demora mais de 20 anos. Tem problemas de saúde por não dormir direito, mas em nenhum momento desanima. Eu sei que é o consentimento de Deus que eu tenho que passar por isso, né? Um dos 2 filhos de Adma chega, mas sai rapidamente, parece estar envergonhado. Ao lado de Dona Elisa, ele ajuda a cuidar da mãe. A Adma se esforça para dizer que não consegue entender por que está ficando dependente. Eu choro, eu fico tão assim, desimpaciente, eu choro muito. Choro, porque eu sou assim, que eu era boazinha. E ó, a minha situação que eu me encontro hoje. Só um lado assim? A nossa visita coincidiu com a presença da médica do posto de saúde da família da comunidade. Ela foi chamada para verificar um problema de ouvido em José Alberto. Rayane Araújo explica que os pacientes sofrem de atrofia do cerebelo, órgão do sistema nervoso responsável pelo equilíbrio e movimentos voluntários do corpo. A médica também faz uma revelação assustadora. Mais ou menos estão cadastradas cerca de 500 pessoas e elas desenvolvem a mesma doença, a mesma sintomatologia. O difícil é que a gente não consegue parar, né? Ainda visitamos a casa do 4º filho de Dona Elisa, que apresentou os sintomas da doença, Francisco Ibernon de Souza Dias. Ele já tem dificuldades para falar, mas não aceita ser vencido pela doença. Aqui eu não fico parado, agora eu estou aqui deitado porque estava vendo o jogo aí, mas limpando terreiro. Faço tudo, não paro não dou moleza não. Com saúde, Aloísio procura cuidar dos irmãos e pede proteção de Deus pela filha de 13 anos. A gente vê os outros ficando, né? A gente fica meio assim, de ter medo dela ter esse vírus, mas a gente pede muito a Deus que ela não tenha. Eu vejo sofrimento aí dos meus tios, do meu avô que já morreu também, eu fico com medo de também pegar essa doença. Procuramos outro grupo da família acometido pela doença. No hospital de Mâncio Lima, encontramos o técnico em laboratório e ex-vereador Manuel Andrade de Oliveira. Os sintomas em Manuel são visíveis. Ele já encontra dificuldade para trabalhar. Da minha doença mesmo, que eu acho que às vezes eu fico um pouco nervoso, eu tremo um pouco, assim, são essas, assim, tem coisa que eu vou fazer às vezes, esse cavalo da minha mãe aqui, tudo é vidro, quando isso quebra. O funcionário público mostra que ainda consegue pilotar a motocicleta, teme pelo futuro dos filhos e revela não ter esperança em se recuperar. É ficar paralítico e a família cuidar. Manuel tem 9 irmãos.
Apenas 3 estão conseguindo escapar da doença, entre eles o sargento da Polícia Militar José Andrade. Ele nos leva à casa de sua mãe, que há muitos anos vive em uma cadeira de rodas ao lado da filha, acometida pela doença ainda muito jovem. A professora Edni Andrade Rodrigues cuida da mãe e da irmã, mas já sente as primeiras consequências da doença. A pedagoga tem dificuldades até para escrever o próprio nome. Com um pouco mais de condição financeira, Edni procurou atendimento em hospitais de São Paulo e Brasília. Nenhum tipo de tratamento foi receitado. Eles dizem que não tem cura. Eu pedi assim para ele: doutor, já que não tem cura, será que não existe um remédio pelo menos para retardar a doença um pouco, né? Ele disse que não tem. Edna é a outra professora da família. Com a evolução da doença, teve que deixar o trabalho. Hoje ela não consegue sair do lugar se não tiver ajuda e chora quando lembra que era uma mulher saudável. Tem esperança de ficar boa? Não. Não, porque eu vejo assim, minha mãe e os mais velhos morrer todos. A Edna, ela, até os 40 anos, ela era uma pessoa normal, sadia, uma mulher bonita, toda cheia de vida. E, de certo tempo, a doença foi agravando e hoje ela já está 95% dependente. Olá, tudo bem? Tudo bom? Djavan é integrante de outra parte da família. Ele não teve, pelo menos, a oportunidade de atingir a idade adulta com saúde. Adoeceu quando tinha apenas 8 anos. Hoje, com 25, mal consegue se comunicar. Nem mesmo na cadeira de rodas permanece por muito tempo. É muito difícil, né? Porque a gente tem que trabalhar, né? Tanto eu faço os trabalhos de casa, como o meu trabalho profissional, né? Estudo, e também tem que ter um tempinho para cuidar dele. Maria Elisete ainda cuida da mãe e da irmã, que se encontram na mesma situação. Robson, de 13 anos, desde pequeno é cuidadoso com a mãe. Dá banho, dá comida para ela, café. E de noite leva ela para a cama. E nós vamos conhecer agora a pessoa mais jovem acometida pela doença aqui em Mâncio Lima. É a Roberlene. Nós chegamos na casa dela. Vamos ver se ela está. Oi, tem alguém em casa? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você que é a Roberlene? É. Podemos entrar? Pode. Com 19 anos e mãe de 2 filhos, Roberlene já tem sérias dificuldades para caminhar. A convivência com o problema que atinge várias pessoas na família parece torná-la preparada para o futuro incerto. Eu tenho uma filha, ela não quer aceitar que eu tenha isso. Aí ela, convivendo com aquilo, ela vê, se ela ficar, não sei muito. Na numerosa família ainda não teve um caso de alguém que conseguisse se recuperar da doença. O drama causa comoção nos moradores do município. Você já pensou uma mãe de família, que vocês já tiveram na casa dela, se achar com 4 pessoas paralíticos dentro de casa, sem ter condição, sem ter jeito? Isso é um negócio difícil, assim, até de responder, porque as condições aqui do nosso município é devagar mesmo. Tem que esperar pela vontade de Deus mesmo. Mostramos os depoimentos da família, as imagens dos pacientes e o laudo da ressonância magnética realizada na professora Edni para o neurocirurgião Eduardo Simões, que trabalha no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele avalia que provavelmente se trata de uma doença denominada de ataxia cerebelar. São doenças que geralmente a pessoa já nasce com uma alteração genética que vai promover essas limitações ao longo da vida. Entendeu? Geralmente acomete a parte posterior do cérebro, uma estrutura que chama de cerebelo, né? E a parte posterior da medula, que recebe esses comandos do cérebro. Quando o cerebelo ele não está funcionando bem, o paciente começa a ter vários tipos de desequilíbrio, ele começa a ter dificuldade para andar, altera também a voz. São doenças que podem acometer tanto crianças, quanto adultos, quanto pessoas mais idosas. Por isso que é interessante fazer o estudo, tanto o estudo clínico, quanto a parte genética, né? Porque se for uma doença genética, as possibilidades de tratamento elas
elas são limitadas, né? Hoje em dia a gente ainda não tem, com o avançar da ciência, o genoma humano que foi mapeado e tudo, as perspectivas são grandes para o futuro de ter uma terapia que já haja bem na origem do problema, né? Mas hoje em dia ainda não existe um tratamento eficaz que faz a pessoa parar de evoluir. Porém, o médico indica algumas medidas que podem ajudar esses pacientes. Por exemplo, uma fisioterapia adequada, um tratamento fonoaudiológico para treinar melhor essa parte da voz e da deglutição, né? Às vezes, numa fase mais avançada, o paciente pode ter dificuldade de engolir, né? E também terapias ocupacionais, né? O paciente aprender a lidar com aquela limitação física que ele tem, e o apoio psicológico, acho fundamental nesse caso. Nós estamos agora aqui no aeroporto de Cruzeiro do Sul, onde vamos embarcar para Rio Branco, a capital do estado, que fica a 700 quilômetros de distância. Vamos saber das autoridades de saúde do estado se elas têm conhecimento a respeito da doença que atinge várias pessoas em Mâncio Lima e se alguma providência está sendo tomada. Procuramos a Secretaria Estadual de Saúde, onde fomos recebidos pelo secretário e médico Oswaldo Leal. Ele afirma que tem conhecimento da doença que atinge a família no interior do estado. Na verdade, são passos, né? Quando se identifica um problema dessa magnitude, tenta-se primeiro explorar o que está acontecendo. Existem outros problemas que não os problemas hereditários que levam a esse tipo de situação. Por exemplo, tem doenças infecciosas que levam a esse tipo de quadro também, com perda do equilíbrio, com perda. Então precisaria, logicamente, afastar todas as possibilidades de doença infecciosa, de algum processo que possa ter acometido aquele núcleo. E aí, quando você vai descartando essas possibilidades, fica o que é menos frequente, né? Oswaldo Leal comenta que há 5 meses esteve em Mâncio Lima, acompanhado de um neurologista visitando os pacientes, onde foi realizado um estudo sobre a constituição familiar de cada um e colhido material para a realização de um exame. E nós enviamos esse material para um laboratório que faz a parte de genética, estudo genético no Rio Grande do Sul. Estamos aguardando o resultado. O importante é identificar qual o motivo, se há uma explicação ou um motivo genético, hereditário para essa situação. A gente precisa tirar essa dúvida, né? A série japonesa Um Litro de Lágrimas, baseada em uma história real, conta o drama de um adolescente que aos 15 anos começou a sofrer de uma doença semelhante à que faz vítimas em Mâncio Lima. Ela foi recomendada pelo médico a escrever um diário que serviu de roteiro para a série. A protagonista do drama vai perdendo gradativamente os movimentos e, quando não consegue mais escrever, usa outros métodos para compor o diário até o fim de seus dias. Com os avanços da medicina neste século, os integrantes dessa família, que parece esquecida no município mais ocidental do Brasil, esperam uma herança diferente para os seus pequenos herdeiros.